Capítulo 4. O homem, ou antropologia bíblica. Primeiro, a origem do homem, que consta de, primeiro, número 1, criação especial. Número 2, evolução. Criação especial. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica a declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. Você vai ver isso na Bíblia. E criou, segundo a sua imagem, aves e tal, os peixes, está lá no Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Mas o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, distinto dos demais animais e árvores e criaturas de uma maneira geral, o mundo animal, mineral e vegetal. Então, a Bíblia, em momento nenhum, coloca o homem na mesma categoria de animal. No meu tempo de criança, eu me lembro que a gente aprendeu que existe o reino animal, mineral e vegetal. Agora, o homem é um animal racional. O cachorro e o gato são animais irracionais. A Bíblia diz que animal mostra que o animal é uma coisa e o homem é outra. O homem não é um animal racional. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O nosso grau de parentesco não é com o animal, é com Deus. A Bíblia. Por isso que nós precisamos, nesses estudos, ter colocado primeiramente a Bíblia no início dos estudos, porque ela é a base pela qual vamos, durante todos esses estudos, navegar e, baseado nos textos das Escrituras Sagradas, guiar nossos estudos. Não em opinião, em pensamentos, em teorias ou em filosofias. Então, a Bíblia, Deus deixa bastante claro, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem não é a imagem e semelhança de macaco de símio. O homem não vem da evolução de células que foram se multiplicando, que se originou na água, que foi evoluindo, foi criando, se tornando outras espécies, até chegar a ter inteligência, corpo, alma e espírito, que teriam vindo de onde? A única explicação está na Bíblia. É que Deus criou o homem exatamente como ele é. Deus é trindade, o homem é tricotomia. Tricotomia, desculpe, outra palavra meio difícil. Vamos explicar. Tricotomos, 3 partes. Enquanto a palavra átomo significa sem divisão de parte, a palavra bicótomo, 2 partes, tricótomo, 3 partes. Alguns acreditam que o homem seria bicotomia, ou seja, corpo e alma. Outros afirmam-se, teologicamente, que o homem é tricotomia, corpo, alma e espírito, fazendo distinção entre a alma e o espírito. Ou seja, a alma é a residência das emoções, sentimento e vontade, enquanto que o espírito é o sopro de vida que está nele. Partindo dessa teoria, poderia-se dizer também que o animal teria sopro de hálito de vida. Ou seja, o animal, os seres irracionais, animais, também teriam um sopro de vida que mantém eles vivos, andando, respirando, se movendo, mas não tem emoção, sentimento e vontade. Ou seja, eles não teriam a parte chamada alma, já que no hebraico, nefesh é sopro de vida, enquanto que nefesh é a alma, é onde está as emoções, sentimentos e vontade, enquanto que ruach é o hálito, o sopro que movimenta, o vento que movimenta. No grego também, espírito ali aparece como um vento soprando. Mas vamos voltar para a parte do homem. No momento certo, a gente vai estudar sobre o espírito. Primeiro, vamos ver essa parte aqui, da origem do homem, sua criação especial versus teoria da evolução. Então, no número 1, a gente está vendo que a Bíblia declara que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Número 2, evolução.
Em oposição à criação especial, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, o que outrora era caramujo transformou-se em peixe. O que era peixe veio a ser réptil. O que outrora era réptil tornou-se pássaro. E, para encurtar a história, o que outrora era macaco evoluiu e tornou-se ser humano. A teoria é a seguinte: em tempos muito remotos apareceram a matéria e a força, mas como e quando a ciência não sabe. Dentro da matéria e da força surgiu uma célula viva. Como seria isso? A vida de uma célula viva da matéria inanimada. Mas de onde ela surgiu, também ninguém sabe. Nesta célula havia uma centelha de vida, da qual se originaram todas as coisas vivas, desde o vegetal até o homem, sendo este desenvolvimento controlado por leis inerentes. E este Dr. Mercury desenvolve todo um texto aqui para mostrar algumas coisas. Agora ele diz uma coisa curiosa: o que é uma espécie? Deus começa dizendo, e o Senhor deu, a Bíblia começa dizendo, né? E foi criado cada coisa segundo a sua espécie. Mas o que é uma espécie? Você se lembra das aulas de biologia? O que é uma espécie? O que constitui uma espécie? Uma classe de plantas ou animais que tenham propriedades e características comuns e que se possam propagar indefinidamente sem mudarem essas características. Constitui uma espécie. Uma espécie pode produzir uma variedade, isto é, uma ou mais plantas ou animais isolados, possuindo uma peculiaridade acentuada que não seja comum à espécie em geral. Por exemplo, um tipo especial de cavalo de corrida pode ser produzido por processo especial, mas é sempre cavalo. O cavalo não evolui para a mula. O que acontece ali é outra coisa. O cavalo não evolui para a zebra. O cavalo não evolui para jumento, para girafa. Tem 4 pés, cauda, pescoço, mas não é cavalo. Esses outros animais são uma espécie separada. Então vamos ver o que acontece. Quando se produz uma variedade e essa se perpetua por muitas gerações, então temos uma raça. Dentro das variedades, existe a raça Appaloosa, continua sendo cavalo, da espécie cavalo, da raça Appaloosa. Isso não acontece, encurtando aqui, porque tem muita coisa que ele fala aqui. Isso não acontece com o ser humano. É comum você ouvir dizer racismo, está havendo muito racismo, olha a lei antirracismo, mas na realidade, biologicamente, não existe raças humanas. Há variedades dentro da mesma espécie. Nós somos uma única espécie. Não existem espécies de ser humano, não existem raças de ser humano. Agora, o que existe são etnias, conforme a região, etnias que se adaptaram ao longo dos anos, etnias que criaram e conviveram com o clima e desenvolveram sua forma de viver na região fria, na região quente, na região árida, mais altos, mais baixos, mais volumosos, mais magrinhos, mas a espécie ainda é a mesma, ser humano, e a raça ainda é humanoide, humanos. Ainda são hominídeos, não se tornarão símios, não vão evoluir para uma outra coisa qualquer, como a teoria da evolução tenta passar essa ideia, de que é assim que muitos continuam tendo, porque a ciência na época do estudo da evolução, dos biólogos daquele tempo, Charles Darwin, propagou esse pensamento. Aí aqui ele dá o seguinte: há um abismo intransponível entre os reis racionais e o homem. Intransponível. Nunca, por mais que aparentemente se diga, o golfinho é altamente inteligente. Puxa, incrível. O cachorro da raça tal reconhece, ele memoriza. O elefante tem uma memória tremenda. A famosa memória do elefante não é um adágio sem significado, é verdade. Um elefante, durante anos, se lembra de alguém fazer uma coisa contra ele e ele volta e revida. Bom, o macaco mais inteligente não passa de um irracional. Mas o macaco mais inteligente não passa de um irracional. Mas o espécime mais degradado do homem continua sempre um ser humano.
aquele analfabeto, aquele débil mental, aquele lunático, um endemoniado, uma pessoa com um problema qualquer de personalidade, de transtorno, mas ainda ele será um ser humano, nunca ele se tornará um animal. Olha, ele até está parecendo um cachorro, está deitado no chão. Talvez ele está prostrado em posição horizontal semelhante a de um animal, mas ainda será um ser humano. E aquele senhor, aquele macaco, ainda que tenha um semblante, gestos, posições, características que lembram, nunca deixará de ser um macaco. Nunca evoluirá para ser mais do que um símil. Existe uma intransponível barreira. A maior delas continuará sendo irracional. E, biblicamente, nunca será parentesco com Deus. O homem sempre manterá seu parentesco com Deus, pois ele possui a coisa que os irracionais não têm. O homem tem as três partes. Eu concordo com a tricotomia de 2 Tessalonicenses. Né? O homem é corpo, alma e espírito. Os teólogos preferem dizer que o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito. Estes dizem o seguinte: que possivelmente a alma nada mais é do que a parte intelectual do espírito. Eu prefiro concordar na forma de tricotomia, que diz que o homem tem um sopro de vida, tem as emoções e as vontades, e tem também o corpo. Observe que uma pessoa, quando está em estado de coma, a sua alma está dormindo, mas ele está vivo ainda. Então, existe um espírito dentro dele que o mantém vivo, embora a sua alma está dormindo, não está sabendo de nada, está inconsciente, está em estado de coma. Quando a gente está dormindo também acontece parecido, mas quando nós sonhamos e as emoções estão ativas. É diferente do coma. Você está dormindo e quando acorda está assustado com um pesadelo que teve. Porque as emoções as emoções que é a parte da alma estavam em plena atividade, recebendo influências de visões e sonhos que teve. A pessoa ficou aflita, ou ficou alegre, eufórico e tudo mais. Vamos ver aqui uma coisa. Felipe Mauro faz da seguinte maneira um resumo das evidências apresentadas pelos proponentes da teoria da evolução. Veja, imagine um litigante em juízo a quem cabe o ônus da prova. Certo? Ele insiste em que sua declaração está certa e exige sentença favorável, mas não apresenta provas que sustentem as suas alegações. Na verdade, toda a evidência apresentada em juízo depõe contra ele. Ele exige, todavia, que a decisão seja favorável por causa das seguintes suposições. Primeiro, que grande número de provas que já existiram, os elos perdidos, foram totalmente destruídos. Segundo, se essas provas pudessem ser reproduzidas agora, elas seriam a seu favor. Tal é o estado absurdo das coisas em que a teoria da evolução se encontra atualmente. O elo perdido, que elo perdido é esse? Já se falou do ossinho cóccix que tem no final da coluna vertebral do ser humano, que seria uma continuação da cauda, e essa demonstraria que o homem um dia já foi um símbolo. Qual o museu que guarda uma evidência desse uso? Não existe. Não existe elo perdido. Ele continuará perdido porque ele nunca existiu. Agora, existe um elo de ligação do homem com Deus. E esse pode ser encontrado por qualquer evolucionista, qualquer seguidor dessa teoria, se ele tão somente prestar atenção na palavra de Deus e prestar atenção na criatura, olhar a natureza, prestar atenção ao que a biologia grita aos nossos ouvidos, que tudo no corpo humano aponta para um Criador. O corpo humano é um micro-universo. Interessante, tudo que há no corpo humano existe no universo em uma escala menor. Nossos olhos são uma câmera fotográfica e uma câmera de vídeo. Os pulmões são câmeras pneumáticas que mantêm inflando oxigênio para o coração e o sangue, que são as tubulações de combustível que alimentam o corpo, como num carro.
Os amortecedores dos joelhos e das juntas, perfeitamente colocados, desempenham seu papel. E o cérebro é o computador que comanda tudo. Os ouvidos são os rastreadores de som, de áudio. O olfato é um rastreador de cheiro para identificar odores, perfeitamente gustativo, o paladar. Os 5 sentidos são uma coisa, são um show à parte que o Senhor Deus criou no ser humano. Coisa que outros seres da natureza não têm na mesma proporção. Sabe-se, por exemplo, que alguns animais têm o seu sentido olfativo diretamente associado com o gustativo. Parece que a serpente só identifica as coisas pelo toque da língua. Ela não tem, na sua pele, que não é pele, né, escamas, elas não têm sensibilidade na pele. Precisa tocar com a ponta da língua. Por isso a cobra anda com a língua encostando em tudo quanto é coisa. Outros animais, parece que, não sei se é o morcego, eu já ouvi alguma coisa assim, animais que eles são totalmente cegos, são guiados pelo ultrassom. Mas aí o Senhor Deus colocou neles uma coisa que não há no ser humano, o desenvolvimento de outros sentidos. Então, são coisas que Deus só tem que haver um Criador para explicar. Esta é a origem do homem. O homem tem sua origem na criação e não na evolução. Ou seja, ainda que o homem tivesse origem na evolução, mas essa evolução seria uma evolução da criação, porque aí os evolucionistas teriam que explicar quem criou a primeira forma de vida. Essa coisa seria um Deus, seria o próprio Deus, essa coisa que criou essa forma de vida. Mas o homem não veio da evolução, o homem veio da criação especial, como a gente já leu, qualquer um pode ler no livro do Gênesis. Vamos agora para a parte 2, a natureza do homem, que vai se compor de, número 1, a triunidade humana, número 2, o espírito humano, número 3, a alma do homem. Aí nós vamos ver. Número 3, a alma do homem. Letra A, a natureza da alma. Letra B, a origem da alma. Letra C, alma e corpo. É vídeo caseiro. Não tem nada de profissional, como você está vendo. Tudo pode acontecer. Letra C, alma e corpo. Letra D, alma e o pecado. Letra E, a alma e o coração. E letra F, a alma e o sangue. Vai dar muita ênfase mais à alma do que ao espírito. Como eu falei, o espírito é o hálito de vida. É o sopro que mantém alguém vivo. Enquanto que a alma reside as emoções, pensamento, decisão. Por isso, tem muito tópico aqui falando sobre a alma. E por último, nós vamos ver sobre o corpo. Letra A, que ela é casa ou tabernáculo. Letra B, invólucro. E letra C, templo. Vamos ver a natureza do homem. Letra A, número 1, a triunidade humana, a tricotomia humana. Por assim dizer, uma miniatura da trindade humana. Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança. Semelhança, só essa expressão aí já nos traz uma lembrança do quê? Parecido. Um pouco, o mais parecido possível. Idêntico. Você diz assim, triângulos semelhantes. São aqueles triângulos cujos ângulos têm a mesma medida de ângulo, a mesma abertura, o mesmo formato, embora tamanhos diferentes. Você diz, esta bandeira é semelhante à bandeira imensa. Tem o mesmo desenho, o mesmo formato, mas não é a mesma bandeira. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem não é Deus, não é outro Deus, mas tem uma coisa parecida com Deus. Estão em 3 partes. Em si mesmo, as 3 partes compõem o mesmo Deus, as 3 partes compõem o mesmo homem. Porque quando uma pessoa morre, ele não é mais o homem, ele é um corpo. O corpo da rainha Elizabeth está sendo removida para a catedral de Westminster. Você já escutou isso várias vezes? O corpo de fulano se encontra no IML. As pessoas nem dizem mais assim, fulano está no IML. O corpo de fulano está lá. Quer dizer, mesmo inconscientemente, as pessoas acabam afirmando uma verdade bíblica. Sem o espírito, a pessoa se tornou apenas um corpo. Sem o espírito e sem a alma. E sem o espírito, é claro que a alma não está nele, porque é como parte dos teólogos acreditam,
O espírito é como se fosse a parte pensante, a parte de personalidade do espírito, a alma. Porque a alma é onde reside emoções, sentimentos e vontade. E o espírito é a forma de vida. Nesse aspecto, poderíamos dizer que os animais possuem somente o hálito de vida, mas não possuem a alma, não possuem as emoções, sentimentos e vontades. Muito embora alguns animais tenham uma forma um pouco adiantada de algo que poderia ser parecendo como se eles tivessem um pouco de inteligência ou de emoção. Ainda não sabemos explicar por que um cachorro ou um gato vai para o local onde o seu dono foi hospitalizado ou até onde ele morreu e fica dias ou meses naquele lugar, como se ele tivesse saudade. Isso pode ser aprendido, isso pode ser desenvolvido, mesmo irracionalmente. Não sabemos ainda, a ciência nunca conseguiu chegar a uma explicação. Há pesquisas a respeito. Mas vamos prosseguir. A triunidade humana. Segundo Gênesis 2, versículo 7, o homem se compõe de duas substâncias. A substância material, chamada corpo, e a substância imaterial, chamada alma. Alma é a vida do corpo e quando a alma se retira, o corpo morre. Isso o Dr. Mir Perman, aqui em seu livro, novamente, incidente. Tá vendo? Nossos vídeos são ao vivo e sem edição para você ver que é caseiro, nada profissional. Ok, vamos prosseguir. Ambas as opiniões. Mas, segundo 1 Tessalonicenses, veja bem, segundo Coríntios, de acordo, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem se compõe de duas substâncias, a substância material chamada corpo e a substância imaterial chamada alma. Gênesis 2, 7. Mas segundo 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, o homem se compõe de três substâncias, espírito, alma e corpo. Alguns estudos da Bíblia defendem essa opinião de três partes da constituição humana contra a doutrina das duas partes apenas adotada por alguns outros. Ambas as opiniões são corretas quando bem compreendidas. É aquilo que eu falei agora. Se você atribuir que a alma é uma parte do espírito, é a parte invisível. Na realidade, o espírito e a alma são invisíveis. O que você vê, o que nós temos conhecimento pelos cinco sentidos, é do corpo. Ninguém cheira, escuta ou vê a alma e nem o espírito. Agora, podemos perceber pela manifestação do corpo, pelas expressões do corpo, o que se passa na alma, mas dificilmente e talvez até impossível o que se passa no espírito. Vou dar um exemplo. Você vê exteriormente o que se passa no corpo se houver um corte. O sangue vai descer na hora, todo mundo vai ver, ele está sangrando, corrimento nasal, os olhos ficam vermelhos, está suando, frio. O corpo está expressando o que o corpo está sentindo. Agora, segunda situação, o corpo está normal, não está sentindo nada. Mas uma coisa é você estar, oba, puxa, eu estou muito alegre, e aí, tudo bem? E outra coisa é você que todo dia é alegre, chega no trabalho assim. Bom dia, fulano. Bom dia, senhor Merari. Bom dia. Não quero não. Deixa para amanhã. O que é que está acontecendo? O corpo, o olho, a boca, a maneira de falar, é o corpo está expressando que a alma está triste. Os sentimentos, emoções e vontade estão sendo expressos através do corpo. Mas ninguém está vendo o que acontece com o espírito. Agora, há situações peculiares que poderão expressar o que está ocorrendo no espírito. Já é uma coisa um pouco mais profunda. Isso aí é para nós, evangélicos, que conhecemos já a palavra de Deus e entendemos mais profundamente, que é um pouco mais antigo, e quem já teve experiência, como eu vou falar agora, vai saber disso. Você vê uma pessoa endemoniada, um espírito mau se aproxima, se apossa de alguém.
Então o espírito dele está envolvido com um outro espírito que vai transtornar a personalidade, fazendo ele até mesmo falar na segunda pessoa e fazer coisas que normalmente ele não faz. Então você vai dizer, chega até o ponto de dizer assim, rapaz, fulano virou outra pessoa. Ele não é assim, ele normal não é assim. Virou outra pessoa. Você veja o endemoniado gadareno, e como a Bíblia mostra, pessoas que viviam uma vida monstruosa ou queriam se suicidar, feito o jovem que Jesus encontrou e eles queriam se jogar. Após a libertação, o espírito daquela pessoa voltou a ficar livre e ele começou a sorrir, reconheceu as pessoas, falou com Jesus. Eu já tive a experiência de libertando, fazendo libertação, expulsando demônios. A pessoa conversar, as pessoas conversarem comigo. E acontecia isso. Você não faz ideia. Não. Hoje você, a entidade em você estava fazendo, bater em mim. Aconteceu comigo. As pessoas, uma das situações, a pessoa me agredia, mas não é. Eu sei que não é. É o corpo que está fazendo, esse braço que está fazendo isso, é dela. Mas a entidade, o espírito, a entidade, a personalidade que está dentro dela está predominando tanto a alma como o hálito de vida que está nela, está levando ela a agir, fazer com que o corpo reaja, atuando contra mim, mas ela mesma não sabe que está fazendo isso. E realmente, após uma ministração e aquela pessoa está liberta, ainda que momentaneamente, isso levou 8 meses até a libertação completa, mas naqueles momentos eu tive uma lição pessoal e prática do que a Bíblia fala. A pessoa volta a dizer, mas eu fiz isso. Fez. Você deu saltos, você andou, você fez coisas e você agrediu, disse palavras, falou blasfêmias. Mas eu sei quem foi você, sabemos quem foi. E a pessoa concordava, me ajuda a me libertar disso, então eu não quero isso não. Ou seja, a pessoa estava ali com uma dupla personalidade porque o espírito que se manifestou por meio do corpo e também a alma que estava, o espírito e a alma juntos, que formam a parte material, foram ali envolvidos por outra personalidade espiritual que assumiu o controle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o espírito humano, ele tem... Então, acontece essa separação. Aí, aqui diz assim, embora muitas vezes os termos sejam usados alternativamente em significados distintos. Por exemplo, a alma é o homem como vemos em relação a esta vida atual. As pessoas falecidas descrevem-se como almas, quando o escritor se refere à sua vida anterior. Veja em Apocalipse 6, 9, Apocalipse 10, 6, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, melhor dizendo. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O espírito é a descrição comum daqueles que passaram para a outra vida. Veja bem, aqui é uma alternância de uso da palavra quando ele quer dizer espírito e quando ele usa a palavra alma, alternando. Agora, isso os autores bíblicos, assim como a gente também diz, você diz assim, fulano diz que viu uma alma penada. Não, na verdade ele está dizendo assim, ele viu o espectro, ele diz que viu o fantasma, a aparição materializada daquele morto. É claro que nós sabemos que isso aí, biblicamente falando, não é o morto. Isso aí não trata-se daquele morto, mas é o que as pessoas popularmente creem, né? E fulano viu o pai dele que morreu. O espírito dele apareceu. O espírito? Não, foi uma alma penada, uma alma. O pessoal se fantasia de alma vestindo um lençol branco, conforme a tradição popular imagina que seja ela alguma coisa num formato assim, com aqueles olhos. Mas isso é tradição, crença de tradição. Sendo o homem espírito, é capaz de conhecer, de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. Essa afirmação foi dada por Scofield, aquele que fez a Bíblia de Scofield. Então, a triunidade humana está aqui descrita. Vamos entrar no segundo tópico, que é o espírito humano.
Primeiro, vamos tratar aqui do espírito humano. Depois, nós vamos tratar da alma e, por último, do corpo, separadamente. Nós vamos aqui seguir a ordem que aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, porque costuma-se dizer, o homem é corpo, alma e espírito. Há Valnice Milhões, há anos atrás, quando eu apareci, segui, participei com Guerreiros de Oração junto com ela, uma vez ela estava falando isso, disse, olha, quando as pessoas dizem o homem é corpo, alma e espírito, na verdade é o homem de cabeça para baixo. A Bíblia coloca na posição correta. O homem é espírito, alma e corpo, ou seja, do mais importante para o menos importante. Espírito, que é a comunhão com Deus, que é o que mais se assemelha a Deus. Alma, que é onde está o intelecto, e nem tudo que está na alma é semelhante ao que está em Deus, porque os pensamentos, Deus disse, os seus pensamentos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, ou seja, o homem tem pensamentos que não são semelhantes ao de Deus, as emoções e vontades do ser humano muitas vezes são contrárias à de Deus, então, primeiro, o espírito é semelhante a Deus. A alma, que são as emoções, sentimento, vontade e as coisas, são menos semelhantes, mas ainda assim são semelhantes, porque Deus também tem sentimento, emoções e vontades. E por último, o corpo, que Deus não habita num corpo físico. Então a Bíblia vai na ordem de importância e de graduação das coisas. Ele vai do mais importante para o menos. Vai espírito e alma e corpo. Então, nessa projeção que a Bíblia mostra, vamos para o estudo seguinte, que é sobre o espírito. O espírito humano. Habitando a carne humana, existe o espírito dado por Deus em forma individual. Cada pessoa tem o seu espírito. Não acontece um só espírito. Não, todos temos, todo mundo recebeu um espírito só. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador vão receber um único Espírito Santo, que é Deus. O mesmo Espírito Santo vai habitar no meu coração de toda pessoa que aceitar Jesus. É diferente, porque esse mesmo Espírito Santo, sendo ele um único e sendo Deus, vai comunicar a mesma verdade aonde você estiver e vai fazer que aquela profecia, palavra, revelação, mensagem que ele colocar no coração, você vai ouvir e vai dizer, é a mesma mensagem, é a mesma unidade, porque é o Espírito Santo. Agora, o espírito individual de cada pessoa é separado, é diferente. Vamos ver. O espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. Salmo 51, 10. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. Veja, a alma, para ela atuar, precisa que haja vida, alguma coisa viva, a substância viva, que o espírito, que o corpo, faz o corpo andar. Você já pensou, tem um robô, tem que ligar a eletricidade. O robô tem aqui vamos contar aqui um robô. Isso aqui é um robô, foi construído. Ele é movido a energia elétrica. Ninguém até hoje construiu um robô que ele sozinho fique vivo. Não, está construindo um robô. Robô, comece a andar sozinho, vivo, sem nada, sem carga, sem energia, não existe. Mas está ali um robô. Aí ele precisa de uma bateria, ele vai precisar de uma carga elétrica, ele vai precisar de alguma coisa, uma fonte de vida. O ser humano tem uma bateria viva permanente dentro dele, chama-se o espírito. O espírito vai fazer o coração continuar a bater. Não, não é o coração que faz o bater do coração por si mesmo, sozinho, que dá a vida, não. Porque algo teve que fazer esse coração bater. Uma força motriz inicial teve que dar um pontapé inicial para esse coração continuar batendo. E quando essa força parar, por mais que o coração seja saudável, o corpo todo vai morrer. É bem isso, presta atenção. Então, esse espírito, que é a força motriz, que diz aqui, é a fonte da vida humana, dá expressão por meio do corpo, a alma. Ele faz o que? Alimenta que a alma se expressa pelo corpo, mas precisa que o espírito que está dando vida forneça para a alma, e a alma forneça para o corpo, e o corpo expressa o que está sentindo. Fale, faça, reaja, produza. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado, e o homem foi feito alma vivente. Veja, e o homem foi feito alma vivente. Ele era uma alma estagnada, ele era uma memória estagnada aqui dentro. Veja bem, aqui dentro tem uma memória. Sabe o que é isso aqui? Uma peça igual a uma pedra, e deixará de ser quando eu colocar ela num computador
E a energia elétrica que está no computador, fazendo movimentar, vai entrar em contato com esta memória inanimada e vai tornar ela viva, produzindo aqui na frente desta tela que você está me vendo aqui, imagens animadas. Então, um filme que eu salvei na memória, que eu guardei no pendrive. Você está entendendo? Deus colocou no ser humano tíbia, pulmão, coração, fígado e pâncreas. E colocou cérebro. E colocou emoção, sentimento, vontade, decisão. Mas tudo isso ficou parado até a hora que ele fez assim. Pronto. A partir de agora, os seres humanos vão passar a ter hálito de vida, vão ter uma energia interior que vai mantê-los vivos, igual acontece com os demais animais. Ou seja, é como se os animais também, de certa maneira, têm um espírito, têm um sopro de vida. Então, nesse sentido, eles é alma vivente. Olha aqui. No princípio, Deus soprou o espírito e a vida do corpo humano no corpo inanimado, e o homem foi feito alma vivente, entre aspas. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A combinação desses dois elementos constitui o homem em alma. Então, aí o conjunto, é meio confusa essa explicação, mas está dizendo assim, ó, o conjunto das coisas aqui se tornou a alma. Então, a palavra, quando diz alma ou espírito, na verdade é uma alternância de palavras que pode estar dizendo uma coisa ou outra na Bíblia. Uma alma. Salvai as almas perdidas deste mundo. São as pessoas. Não é quando a pessoa morrer, vamos pegar a alma dele como um coador, ele está morrendo. Vamos sugar a alma dele com um aparelho especial para salvar. Não, é salvar o corpo. Foi manipulado. O corpo pode ter sido decepado, pode ter sido queimado, pode ter sido triturado, mas ele aceitou Jesus. Então, o espírito, a alma está salva. Ele está salvo e na ressurreição receberá um corpo novo, conforme a promessa de Jesus, conforme o apóstolo Paulo escreveu, conforme as teologias cristãs nos mostram na Bíblia. O corpo é temporário. Esse corpo aqui vai viver 70 anos, 80 anos, 90 anos. De repente você precisa extrair os dentes. Você vai, o cabelo já aqui, esse cabelo aqui caiu, não era assim não. Com o tempo ele caiu e vai cair mais ainda, se não tiver mais tempo de vida. E vai chegar o tempo de ser sepultado. Faleceu na manhã do dia tal, o irmão Maravilha. Era um crente. Ele gravou vídeos de internet falando sobre a palavra de Deus naquele tempo. Alguém vai poder dizer isso lá no futuro. Agora, e o espírito dele está onde? Então, o corpo vai ser sepultado hoje às 3 horas da tarde no cemitério. Você já ouviu isso muitas vezes, né? De pessoas que não acreditavam que ia acontecer com ele. Tem gente que pensa assim, ó, morreu alguém. Mas um dia você vai morrer também. Tem essa realidade. É a única certeza que o ser humano tem que ter. 100% é que vai morrer, fisicamente. A menos que Cristo venha antes e haja um arrebatamento, se você for um cristão. Mas, do contrário, todos morrerão fisicamente. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. É dotado da vida humana e inteligência, Provérbios 20, 27, Jó 38, que se distingue da vida dos irracionais. Os irracionais têm alma, Gênesis 1, 20, no original. Agora, aquilo que eu falei, a alternância de palavras. Ele aqui já está dizendo que em Gênesis, em versículo 20, está dizendo que os irracionais têm alma. Quer dizer que eles têm intelecto? Não, é a alternância de palavras, na verdade. É como se ele estivesse dizendo assim, ele tem um sopro de vida. Só que está chamando alma, nefesh, e não o ruach. Mas nefesh é a inteligência, emoção e vontade. E o ruach é só o sopro. Mas está assim. Mas não tem espírito. Em Eclesiastes 3:21, a referência trata aparentemente do princípio de vida, tanto no homem como no irracional. E Salomão registrou uma pergunta que fez quando se afastou de Deus. Assim, desse semelhante dos homens, os irracionais não podem conhecer as coisas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2:11, e também 14:2, Efésios 1:17. E não podem ter relações pessoais e responsáveis com Deus. Quando as paixões vis exercem o domínio e a pessoa manifesta um espírito perverso, significa que a alma, a vida egocêntrica ou natural, destronizou o espírito.
Veja, o espírito foi recriado, é criado por Deus. O espírito é a imagem de Deus, é sublime. Mas a alma, onde habita a emoção, sentimento e vontade, veja bem, a emoção. Puxa, aquilo ali me emocionou, eu achei tão bonito, eu chorei quando vi. Emoção, sentimento e vontade. Eu quero fazer, eu também vou fazer, eu vou me dispor a realizar, para o bem ou para o mal. Eu vou começar a roubar. Sabe uma coisa? Eu decidi que honesto não é muito, não tem vantagem nenhuma. Tudo é injusto mesmo. Eu vou começar a matar e a roubar. A impunidade está por aí, campeando. Então a decisão da vontade está na alma e esta destroniza o espírito. É o que ele está dizendo aqui. As paixões vis exercem, quando as paixões vis exercem o domínio e a pessoa manifestar um espírito perverso, está manifestando o espírito perverso, porque a alma, essas emoções, destronizaram o espírito. O espírito lutou e perdeu. O espírito, que é a imagem mais profunda de Deus, não quer fazer aquilo. Tem uma coisa aqui dentro que diz assim: ó, não, isso não é certo. Não é certo. Mas aí nas emoções tem: não tem ninguém vindo, não. A empresa é rica. Leva um, rapaz. Pega esse aqui para você, é pobre. Olha, por outro lado, o patrão, ele deve a você, pegue para você um, deixe de ser besta. As paixões vis mandando no espírito, obrigando ele a pecar. No grego, amártia, que significa errar o objetivo, deixar de fazer o certo. Olha, então o espírito relutou, não quer fazer, mas perdeu, porque a emoção que está na alma pervertida foi mais forte. E o espírito deixou-se dominar. O homem é vítima de seus sentimentos e apetites naturais e é carnal. A carne, ou seja, o corpo vai acabar obedecendo porque os sentimentos perversos e vis venceu o espírito na relutância e acabou levando o corpo a praticar o que antes apenas desejou, pensou, maquinou. Começou na alma e terminou no corpo. Desprezou o espírito. Muitas vezes lá no espírito diz assim, ó, uma coisa me diz que eu não devo fazer. Essa coisa é do Dr. Kenneth Hagin que cita no seu livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz: essa coisa me disse, é o teu espírito dizendo assim, não faça, porque ele é a imagem de Deus. Lá no espírito você tem uma identidade de Deus que está dizendo, não faça. A alma, tendo sido pervertida pelo pecado, pela concupiscência dos olhos, o desejo das coisas erradas, vai dizer, faça, deixe de ser besta. Aí a vontade joga para o corpo e o corpo passa a acreditar que precisa. É mesmo. Eu tenho que satisfazer minhas necessidades ou meus desejos. O pedófilo, o maníaco, vai começar a justificar. Olha, eu tenho que fazer, foi uma força mais forte do que eu. Não. A decisão veio de um espírito vencido pelos sentimentos vis que a alma alimentou. Dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. Agora, Ezequiel 18:31, Salmo 51:10. E somente aquele que originalmente soprou no corpo do homem o fôlego da vida poderá soprar na alma. Primeiro ele soprou no corpo. Você não vai receber outro espírito, senão vai ser outra pessoa. Deus que soprou no ser humano, e o ser humano de lá para cá passou a existir. Passou a energia que mantém o corpo humano, a máquina se mexendo, continuou passando. A energia motriz continuou existindo nas células do corpo humano e também dos animais, para eles continuarem existindo segundo a sua espécie. Mas agora, Deus vai soprar na alma, na psique, na nefesh, vai soprar na alma do homem uma nova vida espiritual, isto é, regenerá-lo. Vocês têm a mente de Cristo, Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Vai passar a pensar como Jesus, vai repudiar o pecado, vai ser uma nova criatura, uma metanoia no grego. Transformação, metanoia quer dizer mudança de mente. Metanoia é grego, quer dizer mudança de mente. Puxa, eu fumava tanto, agora eu sinto nojo disso. Isso foi uma transformação de mente. Isso não é uma imitação para enganar pessoas, nem a si mesmo. É que houve de verdade uma transformação que vai levar ele a dizer, eu não gosto mais disso.
eu mentia, eu roubava, eu não quero mais, eu quero mostrar a todos que eu mudei de verdade. Lembra de Zaqueu? Foi o que Zaqueu fez? Antes, eu vou tirar o meu. Eu sou um cobrador de impostos. Eu vou cobrar o imposto que o governo está mandando, mas eu vou aproveitar que o povo não conhece de leis tributárias e eu vou tirar o meu. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele disse: Jesus, venha na minha casa. Eu quero que o Senhor veja. Venha na minha casa. Eu quero que o Senhor venha ver quem eu agora sou. O meu encontro contigo me mudou a minha mente. O Senhor soprou dentro de mim uma regeneração espiritual. Aí ele foi lá e fez o quê? Frutos de justiça. A boa árvore dá bom fruto. E qual foi o fruto? Eu vou restituir quem eu roubei. E mais ainda, ele deu 4 vezes mais. Ele fez o quê? Eu vou fazer um ressarcimento de prejuízos morais, materiais, legais, em todos os âmbitos. 4 vezes mais eu quero restituir. Eu estou fazendo isso voluntariamente. Ninguém está mandando, não. Não é a igreja que está mandando, não é o pastor que está mandando, não. Sou eu que tenho uma mente regenerada, que não quero mais fazer o mal. E eu agora desejo fazer o bem em dobro. Veja, a mente que recebeu um sopro espiritual do novo nascimento, agora ele mudou inteiramente. E o fruto que ele fazia antes de pecar, agora é de fazer o bem, é de abençoar. Então ele diz aqui: quando assim sucede, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência e chega a ser homem espiritual. Você é um crente? Você aceitou Jesus? Não, eu não estou perguntando se você é da igreja X. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja batista, Assembleia de Deus ou congregacional. Eu estou perguntando se você teve um encontro com Jesus como Zaqueu teve. Você se encontrou com Jesus? O que vocês tinham? E andar ali numa rua e encontrar Jesus? Não. Encontrou com Jesus aqui. Aqui, dentro de você. Você já teve essa experiência? Não sabe o que é isso? Precisa saber. Quando souber, vai dizer: eu agora entendo o que você dizia e o que a Bíblia fala sobre novo nascimento. Bom, quando assim sucede, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência e ele chega a se tornar novamente um homem espiritual. Entretanto, o espírito não pode viver de si mesmo, mas deve buscar a renovação constante mediante o Espírito de Deus. Você é um crente, é um novo, mudou de ideia, mas você não pode parar disso, sabe por quê? Porque você ainda continua com a sua alma e continua no mesmo corpo. Vai precisar se submeter ao Espírito Santo constantemente para ser alimentado por Deus, pelo Espírito de Deus, e não deixar que a alma venha passar a perna no seu espírito e te enganar e te entristecer e você pensar em abandonar o Evangelho porque está de novo sendo controlado pelas emoções e de novo sendo cativado pela carne. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Você lembra que Jesus disse isso? Ele disse: vigiai e orai. Porque o espírito é forte, é verdade, mas a carne que é fraca é o invólucro. E ela vai tentar sufocar o espírito, vai te levar a querer dar marcha ré, voltar. Não, não quero mais não. Eu acho que o evangelho não é o que eu pensava. Parece que o mundo de alegria lá fora, a satisfação da carne era melhor. Feito o povo do Egito. Moisés, deixa a gente voltar para lá, tinha cebola, tinha comida. A gente era escravo, mas lá estava melhor. Não. O sofrimento momentâneo é uma preparação. Terceiro, a alma do homem. A gente viu aqui o espírito. A alma do homem. Vamos ainda manter o intercâmbio de palavras. Lembra-se, a gente está vendo aqui que a Bíblia em vários momentos troca. Às vezes chama a alma de espírito e chama o espírito de alma. Não é confusão do leitor. Não é confusão de quem escreveu. Não é confusão de tradutor. É que a alma, como disse aqui no segundo parágrafo do primeiro tópico, na Trinidade do Homem, é que na realidade as duas correntes de pensamento de que o homem é bicotomia e tricotomia estão certas. Quando diz que o homem é duas partes, corpo e alma, essa alma, na verdade, ele está dizendo que é a alma junto com o espírito. E quando ele fala em tricotomia, 3 partes, ele está dizendo que o homem é corpo, alma e espírito, fazendo aqui apenas uma separação entre a alma e o espírito. Então, toda vez na Bíblia que você encontrar a alternância de palavras que a gente vai encontrar aqui novamente,
Não se preocupe, não foi erro do copista, não foi erro de tradução, não é a Bíblia que está equivocada, não é Jesus que se enganou, é porque está só alternando entre alma e espírito. Lembra que eu falei ainda agora? Fulano é uma alma penada. Ele está falando de espírito. Ou então, a minha alma, o canto, a minha alma está cheia de paz. Mas na verdade é o meu espírito. Mas as emoções, sentimentos e vontades atuam na alma e muitas vezes a gente confunde a alma com o espírito. Então Deus não está preocupado que você não decorou a diferença entre alma e espírito. Deus está preocupado em que você tem o seu espírito nascido de Deus. E aí as suas emoções, sentimentos e vontades serão controladas pelo Espírito Santo. Vamos ver o tópico da alma do homem. Letra A. A natureza da alma. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo, usando os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Eu disse agora um exemplo. Você só vai saber que alguém está triste quando olhar para o rosto dele, pelo andar, pelo falar. Não é se alguém disser, se você escrever numa carta dizendo assim, tudo bem? Tudo bem. Fulano disse que está tudo bem. Sim, você está lendo ele dizendo que está tudo bem, mas lá você só leu a mensagem no celular ele dizendo que está tudo bem, mas você não está vendo uma imagem dele para ter certeza. Agora, veja uma foto dele, o rosto dele, você vai dizer, não parece que está tudo bem não. Ele colocou aqui tudo bem, mas está com a cara de que alguém, e parece que houve um problema. Ele está no vídeo, fulano está se expressando triste. Ou ele está se expressando realmente alegre. Por quê? A alma está expressando através do corpo o que sente. Você não pode ver a alma, mas pode ver pelo corpo o que a alma está transmitindo. Vamos lá? É como diz aqui. Originalmente a alma veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus. Lembra que o sopro trouxe o espírito? E Deus colocou entre a alma, o espírito já vinha trazendo as características da alma para o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, não para os animais. Os animais receberam também o sopro de vida, mas não alma, não mente, não pensamento, emoção e vontade. É como eu falei, alguns animais desenvolvem alguma coisa que parece ser uma suposta inteligência. O golfinho sabe fazer contas. Você vê isso em alguns programas. Que coisa interessante. Colocaram um painel, o cachorro chegou lá e fez a soma. É uma coisa incrível. Ou então emoções. O fulano, o dono morreu e aquele cachorro ficou no túmulo dele 2 meses. Você viu isso em noticiários em algum lugar. Mas isso não quer dizer que ele tem ali uma alma. É que, como o espírito que foi soprado, o hálito de vida nele, tem vestígios do Deus Criador que colocou o sopro de vida no ser humano, então, vamos dizer assim, lampejos do que poderia ser algo da alma está no sopro de vida que aquele ser também recebeu. Mas ele continua sendo irracional, ele não sabe por que fez aquilo. O ser humano sabe. O ser humano sabe por que toma a decisão de fazer uma coisa errada. Ele não vem com essa de, não, eu não sei por que ele fez isso, sabe? Decidiu e gostou. Então é por isso que o ser humano terá um juízo final sentenciando-o, se não se arrepender, porque ele sabe, ele quis e ele decidiu. E ele não se arrependeu. Mas enquanto tem chance, ele pode aceitar Jesus e se arrepender das coisas erradas e permitir que o Espírito recrie nele uma nova mentalidade, uma metanoia, uma transformação. Vamos ver. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca. Veja bem, Deus é corpo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A mente de Deus não é a nossa mente. Jesus já disse isso. Vossos pensamentos, Deus também disse no Antigo Testamento, vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Não são. Então, o homem não é a mesma coisa, mas há uma semelhança. O homem é a imagem de semelhança, é parecido com Deus. Isso aí. Mas como a alma peca, Deus não peca. Então a semelhança parte, é só a semelhança, é só o agir, é parecido. Mas a alma não é a mesma coisa, ou a mesma substância, porque a alma, a partícula de pensamento de Deus não peca.
A do homem peca. E é mais correto dizer que é dom e obra de Deus. Ou seja, é mais correto afirmar que a alma é um presente, é um dom, é uma dádiva que Deus deu ao ser humano. E o ser humano, fazendo uso da sua alma, se distancia ou se aproxima mais de Deus. Deve-se notar 4 distinções. 1. A alma distingue a vida humana e a vida dos irracionais, das coisas inanimadas e também da vida inconsciente como uma vegetal. O vegetal pensa? O vegetal chora? Não. O vegetal se comunica com você, uma flor, um girassol? Não. No entanto, o animal irracional de criação cria uma simpatia pelo dono, mas também é irracional. O que acontece? Dentro dele há um vestígio de algo que é semelhante ao homem. É aí onde o autor bíblico aqui mostra aquilo que eu falei, o intercâmbio entre alma e espírito. Ele está usando aqui a palavra alma para dizer que, na verdade, é o sopro de vida do animal é semelhante ao que tem no homem, no sentido de que ele também vai ter um tipo de aproximação, vai criar um tipo de costume, vai criar uma espécie de aproximação, embora não inteligente, não racional, com raciocínio, com razão. Tanto os homens como os irracionais possuem almas, na verdade possuem o hálito de vida, né? O hálito, o sopro, o ruach, que seria o espírito nesse sentido. Em Gênesis 1:20, a palavra vida é alma no original, é nefesh. Então, na verdade, vida, o que torna ele ficar vivo, a energia pulsante. É como se fosse o espírito, na verdade. É aquele intercâmbio de palavras que eu falei no início. Vai acontecer muito isso aqui no estudo. Poderíamos dizer que as plantas têm alma, no sentido de que possuem um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. Na realidade, eles têm um sopro de existência, de vida também, mas não tem pensamento. Não calcula, não sabe quem é, nem sabe que existe. O animal tem uma consciência mínima de sua existência de defesa, mas é aquilo que chamamos de instinto. O instinto é como se fosse uma sombra muito longe do que poderia ser uma consciência. O animal tenta se proteger do ataque de outro. Tem alguma coisa que Deus colocou no animal para ele sobreviver. Um instinto, vamos assim dizer. Entre as 4 distinções, a primeira é essa, que a alma distingue-se da vida humana e a vida dos irracionais. Agora, número 2. A alma do homem o distingue dos irracionais. Estes possuem alma, mas é alma terrena, que vive somente enquanto durar o corpo. A alma, na verdade, é o nefesh, é o ruach, é o sopro de vida. Eclesiastes 3:21. A alma do homem é de qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano. Ou seja, o nefesh, o ruach do espírito, sopra no nefesh, que é a mentalização, e torna ela mais viva do que a do animal, porque a do animal é somente instinto. Como toda a carne não é a mesma carne, assim sucede com a alma. Existe uma alma humana e existe a alma dos irracionais. Então o autor aqui está expressando que o instinto é como se fosse um tipo de mentalização reduzida ao instinto. E do homem é uma mentalização consciente, real, pessoal, semelhante a Deus. Origem da alma, letra C. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o sopro de vida. Mas como chegaram a existir as almas desde esse tempo? Deus soprou em Adão. E como é que chegou a minha alma? Veio de onde? Deus não soprou em cada mulher grávida. Será que ele sopra? Na hora que está sendo concebido o embrião, Deus chega lá e sopra? Será que acontece assim? De uma em uma pessoa? Ou ele soprou no primeiro e todo mundo foi recebendo, ficou uma coisa permanente, passando de um para o outro? Vamos ver. Aí ele diz o seguinte: os estudantes da Bíblia se dividem em 2 grupos de ideias diferentes. Primeiro, um grupo afirma que cada alma individual não vem proveniente dos pais, mas sim
pela criação de imediata. Citam as seguintes escrituras: Isaías 57, 16, Eclesiastes 12, 7, Hebreus 12, 9, Zacarias 12, 1. 2. Os outros pensam que a alma é transmitida pelos pais. Apontam o fato de que a transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posteridade milita contra a criação divina de cada alma. Também o fato de que as características dos pais se transmitem à descendência. Citam as seguintes passagens: João 1,13, João 3,6, Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 22, Efésios 2,3, Hebreus 7,10. A origem da alma pode explicar-se pela cooperação tanto do Criador como dos pais. Que coisa interessante. Na realidade, eu creio que o Senhor Deus colocou a alma, porque a alma, eu concordaria que corpo, alma e espírito, se a gente fizer para fins de estudo didático, fazer essa separação. Para a realidade prática, na verdade, a alma junto com o espírito formam um conjunto. Seria assim, do espírito humano, viu? O sopro de vida dos animais não, mas estamos aqui falando do ser humano, do homem, antropologia bíblica. Eu diria que o espírito e a alma formam um conjunto inseparáveis. É meio difícil separar a alma do espírito. Porque vamos pensar, quando o homem deixa esse corpo, ele vai ter que estar em raciocínio, em pensamento, mesmo que em forma espiritual, diante do juízo de Deus. E a alma habita o quê? Emoção, sentimento e vontade. Então ele vai precisar se lembrar, saber quem é. Ele não pode ser uma pessoa desmemoriada. Você já pensou isso? Deus vai trazer no juízo final os espíritos que estão desmemoriados, porque está sem alma, está somente o espírito. O espírito nem sabe quem é. Eu não sei quem eu sou. Não. Então ele vai estar em conjunto, um conjunto completo. O corpo vai estar o espírito e a alma. Aí quando acontecer a ressurreição dos justos, a Bíblia nos fala lá na Epístola de Paulo que receberemos o corpo glorificado. Na ressurreição teremos o corpo glorificado. E os demais que não vão ressuscitar para a vida, para a condenação, receberão o outro corpo, que não será o glorificado, porque não são redimidos, mas receberão um corpo temporário para no juízo esse corpo ser lançado no lago de fogo ardente e lá serem queimados permanentemente. Mas ambos os corpos não serão corpos terrestres, serão corpos espirituais. Ou seja, um corpo que vai permanecer eternamente, não se deteriorará mais, porque esse corpo será um corpo também, mas um corpo espiritual. É matéria para a gente estudar mais na frente isso, não se preocupe. Estamos em andamento. Quando chegar no capítulo, a gente vai entender isso aí lá na frente. A origem da alma. A origem de todas as formas de vida está encoberta por um véu de mistérios. Na realidade, veja isso em Eclesiastes 11:5, Salmo 139, 13 a 16, Jó 10, de 8 a 12. E esse fato deve servir de aviso contra a especulação sobre as coisas que estão além dos limites das declarações bíblicas. Então, é apenas suposição que existem de teólogos. Cada um de nós, qualquer que seja a tomada de posição, se você concorda que a alma é criada individualmente ou ela foi transmitida, são pontos de vista teológicos, não são afirmações. Você vai encontrar, como a gente viu aqui, versículos que apontam para uma ou outra. Letra C, a alma e o corpo. A gente viu a alma, a natureza da alma, a origem da alma, e agora vamos ver a relação que acontece entre a alma e o corpo. A relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada da seguinte maneira, uma ilustração. Primeiro, a alma é a depositária da vida. Ela figura em tudo o que pertence ao sustento, ao risco e à perda da vida. É por isso que, em muitos casos, a palavra alma tem sido traduzida como vida. Está em Gênesis 9:5, 1 Reis 19:3, e também no capítulo 2, versículo 23, e em Provérbios 7:23, Êxodo 21, 23, e em Atos capítulo 15, 26.
A vida é o entrosamento do corpo com a alma. A pessoa que está viva é porque a alma, junto com o corpo, estão atuando. Então ele está trazendo aqui, eu acredito que o autor está aqui trazendo uma ideia da alma no conjunto com o espírito, porque a alma é o pensamento, as emoções e vontades, mas ela não pode estar atuando se não existir, se não estiver viva, se não estiver ativa. Então precisa do espírito. Lembra que eu falei que se uma pessoa, por mais inteligente que for, tiver em coma, os pensamentos, a memória, as emoções, a vontade dele está dormindo, está parada, não está consciente, mas precisa que o espírito esteja movendo para que ele esteja consciente. Quando a alma e o corpo se separam, o corpo não existe mais. O que resta é apenas um grupo de partículas materiais em um estado de rápida decomposição. O autor deixa aparentemente confuso aqui. Quando a alma se separa do corpo, o corpo não existe mais. O que resta é apenas um grupo. Resta um corpo físico. Isso aqui é um corpo. Um corpo físico, é uma matéria, um objeto. Sim, se a gente classificar dessa maneira. Teologicamente, ele aqui fez outra explicação, dizendo que um corpo só é corpo quando tem a alma junto com o corpo. Mas na realidade é um corpo, como eu falei, né? O corpo do fulano vai ser removido. O vigilante foi morto durante um assalto. O necrotério veio para remover o corpo. Está ali um corpo existente. Isso aqui é um corpo material. A física assim chama. Os corpos celestes, as estrelas, são corpos. Não tem alma, mas é corpo. Corpo é objeto, é coisa material. Então, a alma permeia. Aí o que acontece? Ele diz aqui que quando a alma e o corpo se separam, o corpo já não existe mais. Eu diria assim, ó, o indivíduo, o homem, deixa de ser o homem. Ficou ali só um corpo. E ele diz aqui, e o que resta é apenas um grupo de partículas materiais em um estado de rápida decomposição. É um corpo em decomposição. Número 2. A alma permeia e habita em todas as partes do corpo e afeta mais ou menos diretamente todos os seus membros. Este fato explica por que as escrituras atribuem sentimentos ao coração e aos rins. Mas no passado acreditava-se que havia sentimentos que atingiam por meio dos rins e coração. Na verdade, é psicossomática. Hoje tem a palavra bonita, meio estranha. Psicomente, soma, corpo. A palavra soma, corpo em grego é soma. Então, psicossomática são sintomas, são evidências do espírito, da alma, que se reflete no corpo. Mas, rapaz, olha, chega, me deu dor de barriga, me deu um friozinho na barriga agora quando me disseram, olha, se prepare, o diretor está te chamando, eu não sei o que é. Você já passou por isso? Na escola eu passei por isso. Olha, você vai para a diretoria. Me deu dor de barriga. Porque a mente sentiu um medo, jogou as emoções e os músculos se contraíram e produziram a dorzinha de barriga. Ou então, a minha ansiedade, a surpresa do prêmio é tão grande que ainda é amanhã, mas me tirou o sono. Ou seja, psicossomática. O corpo reagiu, a mente, o cérebro nem permitiu dormir, porque as emoções foram mais fortes. A dor da perca foi tão grande que chega, tirou a fome. O corpo parou, relutou em não sentir fome. Está lá o estômago vazio, continua. Está precisando receber comida. Mas ele vai dizer, não, vai trancar. Rapaz, que me deu um travamento de espírito, uma coisa psicossomática. Então, o coração, quando ele fala aqui, que os sentimentos ao coração e aos rins, aí Salmo 73, 21, Jó 16, 13, Lamentações 3, 13, Provérbios 23, 16 e outros versículos mais. Aí fala, as entranhas, Filemão 12, Jeremias 4, 19, Lamentações 27. Ventre, a barriga, Abacuque 3,16, Jó 20, 23 e também 15, 35, João 7, 31. Essa mesma verdade de que a alma permeia o corpo explica por que em muitas passagens se descreve a alma executando atos corporais. Provérbios 13, 4, Isaías 32, 6, Números 21, 4, etc. As partes internas ou entranhas é a expressão que geralmente descreve o entrosamento da alma com o corpo.
Então, existe uma ligação entre a alma e o corpo nesse aspecto. Quando a pessoa sofre uma perca de um membro, acontece uma coisa com ele. Ele fica um pouco depressivo, fica envergonhado às vezes. Eu não sei, fico sem esse dedo. Talvez depois ele precise de um tratamento psicológico. Ele teve um abalo emocional, ele poderá se sentir inferiorizado. Eu perdi vários dias, eu vou ter que fazer um tratamento estético, alguma coisa, porque eu quero. A minha autoestima. Tá vendo que a alma afetou? Uma coisa que aconteceu no corpo afetou a alma. Isso aí tá mexendo com a minha autoestima. Eu tô sem cabelo, eu fiquei sem cabelo. Eu vou fazer um tratamento capilar porque tá mexendo com a minha autoestima. Eu não queria ser desse jeito. Eu estou usando óculos, eu vou fazer um tratamento de raio laser, não sei o quê, para curar meu. Uma cirurgia contra a miopia, alguma coisa. Porque a alma se sentiu inferiorizada, se sentiu diminuída, se sentiu agredida, porque a beleza, a estética, alguma coisa, causou nele aquilo ali. Então a alma está ligada de certa forma com o corpo. Aí ele diz assim: por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões são percebidas por esses sentidos: vista, audição, paladar, olfato e tato, e são transmitidas ao cérebro por via do sistema nervoso. Por meio do cérebro, a alma elabora essas impressões pelos processos do intelecto, da razão, da memória e da imaginação. A alma atua sobre as impressões, enviando ordens às várias partes do corpo por via do cérebro e do sistema nervoso. Eu vou fazer tal coisa, eu decidi, não vou deixar desse jeito. Então, é isso aí. A alma estabelece com o mundo, se estabelece contato com o mundo por meio do corpo, que é o instrumento da alma. Né? O sentir, o pensar, o exercer a vontade, os atos são todos eles atividades da alma ou do eu. É o eu que vê e não somente os olhos. Interessante. Você já virou pensar isso? Estou enxergando as coisas, mas o globo ocular em si é apenas uma máquina fotográfica que está pegando a imagem disso aqui e está levando para dentro do cérebro. Mas o eu real é quem está enxergando tudo. Veja, uma pessoa em estado vegetativo está com os olhos em perfeito estado, mas a gente coloca na frente, se colocar na frente dele um objeto, uma imagem, o olho está mandando essa imagem para o fundo da retina, mas ele mesmo não está vendo nada. Ele está vegetativo, ele está dormindo, ele está em coma, a alma dele está retida. Então, o órgão físico do corpo não está transmitindo para a alma o que ele está recebendo do exterior. Você vai bater, vai tocar nele e o tato, o toque físico, não quer dizer nada. Ele não está sentindo, não está chegando na alma. Bom, vamos lá. Quando um membro é ferido, a alma não pode funcionar bem por meio dele. E em caso de lesão cerebral, pode resultar demência. A alma então passa a ser como um músico com um instrumento danificado ou quebrado. É um músico, mas ele vai tocar? Não deixou de ser músico não, mas cadê a corda que vai fazer ele emitir a nota correta? Vai precisar consertar por isso não. Letra C. A alma e o pecado. A alma e o pecado. A alma vive a sua vida natural através dos instintos. Você está vendo que aqui é bem natural. Eu não falei. Vai pra cá, minha galera. É um vídeo caseiro. Estava sujeito a acontecer isso. Você viu? Não, volta. Volta. Sai. Vem pra cá. Você é uma alma vivente. Não quer ter aí alma. Mas como eu dizia, vocês estão vendo, esta alma não tem raciocínio, não tem inteligência. Ela faz o que o seu instinto manda. Então a alma inteligente aqui precisa direcionar o que a alma irracional não sabe. O espírito apenas locomove em instinto. Vamos ver. A alma e o pecado. Letra D. A alma vive a sua vida natural através dos instintos. O instinto leva o animal a fazer o que ele está. Ele não pensou que eu agora vou subir e andar aqui. O instinto foi subir. Quero comer. Estou com fome.
arrume comida para mim de todo jeito. O instinto. Enquanto que a razão diz, não, agora não. Eu não vou roubar só porque eu estou com fome, não. Tem que comprar. Tem que fazer da maneira certa. Não é pegando e comendo, não. Tem que cozinhar. Tem que processar. Então, a alma vive a sua vida natural através dos instintos. Natural. Termo que vamos empregar por falta de outro melhor. Esses instintos são forças motrizes da personalidade com as quais o Criador dotou o homem para fazê-lo apto a uma existência terrena, assim como dotou de faculdades espirituais para capacitá-lo a uma experiência celestial. A alma tem também, agora, faculdades espirituais. Não é somente um hálito, um sopro de vida, como os animais. É isso que assemelha-se a Deus. É a sua faculdade, seu raciocínio. Chamamos-lo instintos porque são impulsos inatos, implantados na criatura a fim de capacitá-la a fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Assim descreve o Dr. Beaver Kaiser. Se no início de sua vida o infante humano, o bebê, não tivesse certos instintos, não poderia sobreviver, mesmo com o melhor cuidado paterno e médico. Vamos considerar os 5 instintos mais importantes, diz ele. O primeiro é o instinto de autopreservação, que nos avisa de perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. Acontece também com o animal. Instinto. Quando se vê ameaçado, ele vai se defender. Alguma coisa vem assim na direção dos olhos, a pessoa faz assim. Todo mundo faz isso, é um instinto, um reflexo. Eu vou tentar. Não, cuidado! O animal faz isso também, ele corre quando uma ameaça se aproxima dele. Ou avança para tentar bloquear um ataque. Instinto. Não, olha, aí ele diz, se no início de sua vida o infante não tivesse certos instintos, não poderia sobreviver, mesmo com o melhor cuidado paterno e médico. Vamos considerar. Primeiro é o instinto da autopreservação que nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. O segundo é o instinto da aquisição. Conseguir, que nos conduz a adquirir as provisões para o próprio sustento. Veja que o instinto leva o bebê a buscar mamar. O instinto leva o caramujo a procurar comida, a formiga a localizar onde tem a coisa que ela precisa e o animal guiar e latir pedindo comida. O terceiro, e também o ser humano, ele vai em busca de algo. O terceiro é o instinto da busca de alimento, o impulso que leva a satisfazer a fome natural. O quarto é o instinto da reprodução que produz a perpetuação da espécie. Que coisa interessante, você vê, existem os seres da natureza, eles tentam de toda maneira, eles buscam, eles fazem, relutam para colocar os seus ovos, ele combate, luta um com o outro, disputa. Você vê, se você assistir documentários do Discovery Channel, se você assiste alguma coisa na televisão, alguma série, você vai ver os animais prodigiosamente têm aquela arte de dança, de acasalamento e tudo mais, com um objetivo de continuar a espécie. Que coisa interessante. Eu vejo que há um criador que fez isso. Não foi uma explosão de Big Bang que colocou essa coisa nos seres. Tem que existir um Deus para criar tudo isso. Vamos lá. Aí diz o seguinte, que é o instinto da reprodução que conduz à perpetuação da espécie. O quinto é o instinto de domínio, que conduz a exercer certa iniciativa própria necessária para o desempenho da vocação e das responsabilidades. É o famoso, eu sei o que estou fazendo. Olha, quem manda aqui sou eu. Isso não é prerrogativa só do ser humano. Mesmo as criaturas irracionais têm, entre as suas espécies, seus bandos, você vai encontrar um líder dos macacos que comanda o harém, o grupo, aquele grupinho dele ali, e tem aqueles mais jovens e os mais antigos. Existe uma hierarquia entre eles. O ser humano é a mesma coisa. Existe uma vontade de estar à frente. Mesmo que não seja comandando pessoas, mas existe uma coisa assim do tipo, eu sei o que estou fazendo, não preciso que me controlem, deixe comigo. Ou seja, o domínio da situação ou de indivíduos. Aí ele diz o seguinte, o registro desses dotes ou instintos do homem, concedidos pelo Criador, acha-se nos primeiros 2 capítulos do Gênesis, certo? Então, isso aí mostra que existe uma
vai existir aqui uma ligação com o pecado. A gente vai chegar como? Veja bem, como guia para o regulamento das faculdades do homem, Deus impôs uma lei. Olha, não é assim não. Você está pensando que é porque o instinto está mandando fazer, quer chegar em fazendo? O animal faz, mas você não é um animal racional não. Não é para fazer sexo na frente de todo mundo. Não é para ir entrando assim na venda e eu tô com fome, eu vou meter a mão e comer isso aqui e sair sem pagar. Não é para você dirigir o carro. Não, eu estou dirigindo o carro, eu não quero saber de sinal não. Isso aí é para os outros, para mim não. Não. Tudo tem que ter um controle, um regulamento. Então Deus fez o seguinte: o homem precisa ter um controle da alma, precisa ter uma limitação a ser obedecida, porque o homem não é Deus, o homem não é onisciente, onipresente, onipotente, cada cabeça é um mundo e tudo vai virar uma bagunça. Então o Senhor Deus estabeleceu limites. Aí vem aqui, ó. Deus impôs uma lei. O entendimento do homem quanto a esta lei produz uma consciência do que é certo e do que é errado. Que significa literalmente com conhecimento, consciência. Ciência, você diz assim, o que é ciência? Ciência é estar ciente de alguma coisa. A palavra ciência vem da palavra grega latina scientia, conhecimento, saber. Consciência é conscientia, consciência, com conhecimento. Ou seja, você está fazendo uma coisa sabendo o que está fazendo. Você está consciente porque esse objeto está aqui. Eu não sei. Quem colocou ele aqui? O que é isso? Para que é isso? Eu não estou consciente, eu só estou vendo aqui. Agora, eu estou consciente que isso novo foi colocado por mim aqui, nesta posição que o mapa do Brasil aparece de frente. Consciente, sabendo o porquê. Então, com o entendimento de uma lei, o homem passou a ter conhecimento de um limite a não ser transposto e de como deve proceder. Aí vê o quê? No relato da tentação no Jardim do Éden, nós vemos que houve uma tentação a levar a quebrar essa consciência. E foi o que aconteceu. O homem perdeu, deixou de obedecer à lei que Deus estabeleceu os limites e seguiu a proposição de alguém que anteriormente também já tinha quebrado esses parâmetros de Deus. Lembre-se que esse alguém, nós vamos ter estudos mais na frente, esse alguém foi rebelde contra o Senhor Deus Todo-Poderoso e trouxe a ruína para a terra, trouxe o pecado do ser humano aqui e embarcou desse pecado. Ele não implantou o pecado ainda até que o ser humano tivesse pecado. Então, este alguém, Satanás, estava aguardando o momento certo para colocar o pecado no mundo através da desobediência do ser humano, pois o ser humano tinha a imagem e semelhança de Deus e o ser humano tinha o controle e o domínio que Deus transferiu a ele para colocar nome em todas as coisas e para governar. É isso que você vai ver lá no Gênesis capítulos 1 e 2. A alma consciente e voluntariamente usou o corpo para pecar contra Deus e essa combinação de alma pecaminosa e corpo humano constitui o que se conhece como o corpo do pecado. Romanos 6,6, ou a carne. Gálatas 5,24. E a inclinação e o desejo da alma para o pecado, Romanos 6,6, ou não, para usar o corpo dessa maneira, se descreve como a mente carnal, Romanos 8,7. Visto que o homem pecou com o corpo, será julgado segundo o que fez por meio do corpo. Tá vendo? A carne pode ser definida como a soma total dos instintos do homem, não como vieram das mãos do Criador, mas sim como são na realidade, pervertidos e feitos anormais pelo pecado. Então o pecado, a obra carnal, na verdade é o corpo, uma vez tendo sido criado perfeito, mas que se deixou contaminar pelo pecado e tornou-se carne pecaminosa. E é a aberração desses instintos e faculdades dadas por Deus de forma a base do pecado. Não, é a aberração desses instintos e faculdades dadas por Deus que forma a base do pecado. A aberração, veja, Deus deu a faculdade e os instintos, mas a aberração destas coisas são a base para o pecado. O instinto usado erroneamente, as faculdades usadas erroneamente, o homem vai começar a produzir arma. Ele aprendeu que a dilatação dos gases
é excelente para a expansão dos gases, é boa para o êmbolo de um freio de mão, um freio de bicicleta, um freio de carro. Você pisa no pedal, é uma compressão de ar que vai fazer parar o carro. Mas a dilatação dos gases é utilizada na câmara de um fuzil, quando o atirador aponta para outro ser humano, atira, então ele aprendeu o quê? Que os gases contidos na pólvora vão expulsar o projétil e essa expansão dos gases vai fazer o carregador, o ferrolho, colocar outra munição na câmara, enquanto a primeira é empurrada pela expansão dos gases para sair do cano e ir em direção daquele outro ser humano que está apontando. Então, a aberração da faculdade de ter utilizado a inteligência do conhecimento da expansão dos gases levou à aberração de produzir alguma coisa para matar o outro, enquanto também foi utilizado para fazer o freio do carro. Você já pensou em tentar parar um carro de 1.000 toneladas com as mãos? Não, mas com um simples pisar no pedal, a força do seu pé acionou a expansão dos gases que vão levar o êmbolo a acionar hidraulicamente a tubulação que leva o óleo e vai a todo aquele mecanismo ali na roda e fazer o carro frear. Faculdades, a aberração das faculdades dos instintos torna-se, a aberração dessas faculdades é que leva ao pecado. Você está entendendo? Não é a faca que faz o assassino. É o assassino com a mente perversa que utiliza a faca e comete o crime. Porque a faca é usada pelo açougueiro para preparar, e também pelo chefe, para preparar as deliciosas comidas que nós experimentamos. Por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira são aberrações do instinto de autopreservação. Veja, eu tenho que me preservar, eu tenho que tomar conta de mim. Mas há essas outras coisas aqui, o egoísmo. Não, eu vou guardar só para mim. A irritabilidade, a inveja. Eu quero ter o que fulano tem. E a ira são aberrações desse instinto. Agora, o roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisição. Eu falei ainda agora. Eu estou com fome. Eu estou com fome, então eu vou chegar ali naquela padaria, meter a mão e começar a comer o que eu quiser. Se alguém perguntar, dizer, é porque eu estou com fome, é a preservação que Deus colocou em mim, eu tenho que fazer assim. Não. A glutonaria é a perversão do instinto de alimentação, portanto é pecado. E a impureza é a perversão do instinto de reprodução. A tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância representam abusos do instinto do domínio. Deus quer que... Olha, Deus é bom, é de Deus. Gente, eu vou conduzir, eu vou liderar pessoas, eu vou formar uma classe de escola universal, eu vou abrir um canal do YouTube para ir dar estudos bíblicos. Mas aí eu deixo o pecado predominar, aí eu vou começar a controlar as mentes dessas pessoas. Todo mundo acredita em mim, eu vou começar a ganhar dinheiro. Sabe uma coisa? É todo mundo em pauta, eu vou manipular. É uma massa de manobra na minha mão. Ditadores já fizeram isso na história. Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Getúlio Vargas. Bom, a gente viu aqui o trabalho da alma e o pecado. Tem mais coisas, mas é muito extenso. A alma e o coração. Tanto as escrituras como a linguagem comum, tanto nas escrituras como na linguagem comum, a palavra coração significa o centro mesmo de uma coisa. Você diz assim, Brasília está no coração do Brasil, está no centro do Brasil. Não, Brasília não é um coração. É uma palavra figurativa para dizer que ela está no centro. Veja isso em Deuteronômio 4:11, Mateus 12:40, Êxodo 15:8, Salmo 46:2 e outros versículos. O coração do homem é, portanto, o verdadeiro centro da sua personalidade. O coração do homem não é o pé, não é a mão, não é a aparência física, é a personalidade. Você já ouviu essa expressão? Fulano é tão bonito, mas ele é bonito, ele é lindo, mas é tão feio por dentro. A gente descobriu que ele é mentiroso. Descobriu-se que ele tem 3 mulheres. Era tão honesto, estava vivendo uma vida dupla. Então, no íntimo, o eu verdadeiro dele, a personalidade dele, o coração dele, está deturpado, é uma aberração, enquanto por o exterior é lindo, é perfeito. Aí ele diz aqui,
o centro da vida. Nas palavras do Dr. Berg, coração é a primeira coisa a viver e seu primeiro movimento é sinal seguro de vida. Seu silêncio é sinal positivo de morte. É também a fonte e o lugar onde se encontram as correntes da vida espiritual e da alma. Podemos descrevê-lo como a parte mais profunda do nosso ser, a casa das máquinas, por assim dizer, da personalidade, onde procedem os impulsos que determinam o caráter e a corrente do homem. O eu interior. Na verdade, é o espírito. Não, é o espírito. Não é o órgão físico chamado coração. Aí vamos ver algumas expressões aqui, né? Número 1. O coração é centro da vida, do desejo, da vontade e do juízo. Olha, o amor, o ódio, a determinação, a vontade e o gozo unem-se com o coração. O coração sabe, compreende, calcula, está disposto, é dirigido, presta atenção e inclina-se para as coisas. Tudo o que impressiona a alma se diz estar fixado, estabelecido ou descrito no coração. Na realidade, o coração aqui é visto como um sinônimo para a alma. O centro do coração. Olha, enganoso é o coração e perverso. Está lá escrito em Jeremias. Enganoso é o espírito, é a alma, é a metanoia, é a mente, é a definição humana, é o que pensa o ser humano. Não é o órgão físico, não. Número 2. O coração é o centro da vida emocional. Ao coração atribuem-se em todos os graus de gozo, desde o prazer até ao êxtase e exultação. Isaías 65,14, Atos 2,46. Todos os graus de dor, desde o descontentamento, em Provérbios 25, 20, e a tristeza, João 14, versículo 1, até o ai, lacerante e esmagador, Salmo 109, versículo 22. E outros mais versículos. Eu quero dizer aqui o seguinte, na realidade, aqui não é o coração físico, aqui é sinônimo de alma, é apenas isso. O coração, na verdade, é a alma, um sinônimo. E agora a letra F, a alma e o sangue. A Bíblia vai dizer, estamos internando, vamos no próximo tópico encerrar o estudo sobre o homem. Mas vamos ver o que é que nos fala a palavra de Deus a respeito da alma e o sangue. Porque a vida da carne está no seu sangue. Levítico 17, versículo 11. Vida, literalmente, alma. Nefesh, no hebraico. Porque a vida, a alma, está no sangue. As escrituras ensinam que, tanto no homem como no irracional, o sangue é a fonte e o depositário da vida física. É uma figura. Veja bem, o Hemop está fazendo, atenção, o Hemop está fazendo um anúncio de que precisa de doação de sangue. Vidas, venha salvar vidas. Então, fisicamente falando, o sangue é a vida. O coração está bombeando vida. Você está doando partículas de vida. No tempo que eu estava no quartel, eu fui doador meio involuntário. O capitão disse, atenção, eu vou chamar aqui, vocês estão em forma. Eu quero ver aí, levanta a mão aí, eu quero uns 4 aí para ser voluntário. Vou contar de 1 até 10. 1, 2, 3, não? Pronto, então eu vou começar a dizer quem é voluntário. Você é voluntário, você. Ele me chamou também. Você, Vicente, voluntário. Esteja um pouco, tá a hora para a gente fazer doação de sangue no Hemop. Eu fui, meio involuntariamente. Passados muitos anos, eu tive uma anemia muito forte, já com cerca de 30 e poucos anos de idade. Precisei ir para o Hemop e receber sangue. Uma anemia terrível. O médico disse, se você não tivesse chegado aqui, poderia morrer, ter um colapso no meio da rua. Eu disse, eu desmaiei várias vezes na rua. Desmaiei na fila do restaurante, desmaiei andando de bicicleta. Eu disse, ainda bem que você só desmaiou, mas poderia ter uma parada cardíaca instantânea porque você está precisando de sangue. Sangue é vida, nesse sentido. Então, veja, o sangue é a fonte depositária da vida. Levítico 17, 11, 3, 17, nesse aspecto, né? Vamos citar as palavras de Harvey, médico inglês, descobridor da circulação do sangue. Olha o que ele diz. É o primeiro órgão a viver e o último a morrer. É o coração, né? O sangue. O sangue em conjunto com o coração. É o primeiro órgão a viver e o último a morrer. É a sede principal da alma.
ele vive e nutre-se de si mesmo, e por nenhuma outra parte do corpo, não. Ele nutre-se e vive e nutre-se de si mesmo, e por nenhuma outra parte do corpo. Interessante, o sangue não depende de outra coisa para a sua própria existência. O pulmão precisa de receber sangue com oxigênio. O sangue precisa chegar em qualquer outro órgão, senão você vai ter que amputar. Se não houver circulação, tem que cortar, vai dar gangrena. Mas você já viu? Nada precisa de ser irrigado para nada precisa irrigar o sangue. Não, ele mesmo se auto-existe, se auto-multiplica. Basta uma bolsinha de sangue daquela da hemoto, uma doação daquela ali, e ele vai se multiplicando um pouco do receptor e vai se somar juntamente com o processo que tem. E ele não vai precisar que todo mundo dê sangue até formar os 5 litros do sangue. Não, não, não. Basta que ele receba aqueles 500 miligramas de sangue, ou não sei, que a pessoa doou. E aquele que ele recebeu ali vai se multiplicar dentro do próprio corpo. As hemácias vão ali aumentar, né? Deus fez isso no corpo humano. Aqui, a alma vai ser comparada com o sangue. Né? Olha, o lugar que a criatura ocupa na escala da vida determina o valor do seu respectivo sangue. Né? Primeiro vem o sangue dos animais, porém de valor maior é o sangue do homem, porque o homem tem a imagem de Deus. Gênesis 9:3. De extremo especial é o sangue dos inocentes e dos mártires. Gênesis 4:10, Mateus 23:35. E o mais precioso de todos é o sangue de Cristo. 1 Pedro 1:19, Hebreus 9:12. De valor infinito por estar unido com a divindade. Pelo plano divino de Deus, o sangue tornou-se um meio de expiação quando aspergido sobre o altar. Ou seja, se o sangue simboliza a vida, então Deus fez do sangue um símbolo para representar a troca, a expiação no altar. Isso no Antigo Testamento. O sangue do carneiro vai ser derramado no lugar do sangue do homem. Ou seja, a vida do carneiro e do cordeiro, e do bode expiatório, o bode substituto, vai ficar no lugar do ser humano. Depois Deus passou isso para Jesus. Jesus veio morrer no lugar do ser humano. O sangue dele substituiu o sangue humano, a vida. Ou seja, o sangue está simbolizando a vida. Então, assim como fisicamente o sangue é a vida, aqui simbolicamente o sangue, a alma, representa como se o seu sangue representasse também aqui a alma, o nefesh. E agora, por último, vamos estudar e encerrar com o corpo. Vale aqui fazer um rápido resumo. O espírito humano, o espírito no hebraico é ruach, no grego é pneuma, de onde vem a palavra pneu, que quer dizer ar, vento. É uma comparação. A alma no hebraico é nefesh, que no grego é psique, são as emoções, vontade, sentimento, intelecto. E por último o corpo, que no grego é soma, significa corpo físico, matéria. Você vê a palavra psicossomático, ou seja, que junta o corpo com a alma, emoções ou coisas que você sente da alma e que se reflete no corpo. Então, psicossomático, como a gente falou ainda há pouco. Vamos agora adentrar no estudo sobre o corpo e encerrar a respeito do homem. O corpo humano. Os seguintes nomes aplicam-se ao corpo na Bíblia. Letra A. Casa ou tabernáculo. Está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. É a tenda na qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante uma viagem no tempo para a eternidade. À morte, desarma-se a barraca e a alma parte. Veja isso em Isaías 38, 12, 2 Pedro 1, versículos 13 e 14. Você já viu aquelas músicas alguns grupos aí cantam, né? Eu sou tua casa, Senhor, vem morar na tua casa. Armando Filho, os compositores fizeram músicas que falam isso. Nós somos a casa de Deus. A igreja é a casa onde o corpo físico
A igreja de Deus, que são as pessoas, se reúnem na igreja física para a glorificação a Deus. A casa de Deus é você, é o teu espírito. Ao aceitar Jesus, ele vem morar no teu coração. E o teu espírito já mora dentro do seu corpo. Então, o seu corpo físico é a casa do seu espírito, que abre as portas para receber o Espírito Santo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração batendo assim: abra a sua casa para eu entrar e morar com você. Eu morarei e farei uma habitação com ele. Disse Jesus lá em Apocalipse capítulo 3. Então a casa, ou tabernáculo, no nosso corpo, uma linguagem figurada, uma linguagem para dizer que é o corpo é apenas a habitação do espírito e da alma. Letra B, invólucro. O que é um invólucro? É um pacote, é uma caixa, é onde você guarda as coisas, um invólucro. Daniel capítulo 7, versículo 15. O corpo é a bainha da alma. A morte é o desembainhar a espada. O corpo é apenas a capa onde está guardando o conteúdo principal. Você pega uma caixa. Isso aqui é um perfume? Não, isso aqui é uma caixa. Até aqui eu estou vendo uma caixa. Agora eu estou vendo dentro da caixa um perfume. Aqui é a caixa. Aqui é o perfume. Mas você não compra caixa. Você compra perfume. Deus não resgata corpos. Deus resgata o ser humano, que é corpo, alma e espírito. Deus quer restaurar o corpo, a alma e o espírito. É por isso que na ressurreição, ao receber Jesus como Salvador, você receberá um corpo glorificado. Então, letra B, o corpo é um invólucro. A alma, o espírito está dentro do corpo. Letra C, templo. Templo é o lugar consagrado pela presença de Deus. Um lugar onde a onipresença de Deus é localizada. 1 Reis 8, 27 e 28. O corpo de Cristo foi um templo. João 2, 22. Porque Deus estava nele. 2 Coríntios 5, 19. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. É o que eu fiz agora, que é a comparação do invólucro. E o corpo humano passa a ser templo do Espírito Santo. Ele já é casa do meu espírito, do seu espírito normalmente, da sua mente, da sua alma, mas agora recebeu um convidado especial. Jesus quer ser convidado. Olha, primeiro Jesus te chama a ser convidado. Ele diz assim: eu estou à porta batendo. Se alguém abrir, eu entrarei. Você é quem tem que abrir. Você tem a decisão de dizer: Jesus, venha fazer parte da minha vida. Venha morar na minha vida. Fica conosco, Senhor. Que coisa maravilhosa. O cristianismo é uma religião que não impõe. É uma religião que chama, que convida. É a verdadeira religião, o verdadeiro religare. A religião vem de religare, no latim. Religação do homem com Deus. Porque ele convida você a convidá-lo. Veja que coisa interessante. Deus tomou a iniciativa de providenciar a salvação, dizendo assim: ela não vai ser obrigada a quem não quiser. Mas eu desejo que você queira, para que quando eu te ver em você, você descubra que já devia ter me chamado há muito tempo, porque eu estou aqui para te abençoar. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero comunhão. Então você se torna um templo do Espírito Santo. A igreja que você frequenta também é um templo. É um templo físico para reuniões, para cultos. Não despreze, não abandone a igreja. Não seja um crente sozinho. Seja sozinho, você quando está sozinho é um crente. O Espírito Santo está em você. Mas você não deve viver uma vida cristã sozinho. Porque se a lenha for retirada do meio da fogueira, ela vai se apagar. Você deve manter comunhão, não ser um desigrejado. Você tem que estar em comunhão com outros irmãos no templo físico, mas sabendo que Deus não se resume a um templo. Não, eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus. Não, Deus está vendo você o tempo todo. Ele está em você, e é um crente. Agora você, amigo que ainda não conheceu o Evangelho, não sabe essa experiência, não conhece isso ainda, precisa tê-la.
E vamos concluir o estudo sobre o homem aqui com esta última verdade. É verdade que esse corpo é terreno. 1 Coríntios 15, versículo 47. E como tal, um corpo de humilhação. Filipenses 3, 21. Sujeito às enfermidades e à morte. 1 Coríntios 15, 53. De maneira que gememos por um corpo celestial. Meu Deus, eu fiquei doente, eu estou limitado, a velhice chegou, a falta de memória, o cansaço, a limitação. Mas há um anelo pelo que o Senhor prometeu, diz na sua palavra que haveremos de ter um corpo imortal no futuro. Mas a vinda de Cristo, o mesmo poder que vivificou a alma, transformará o corpo. Glória a Deus. Assim completando a redenção do homem. Veja, você aceita Jesus, ele regenera instantaneamente o seu espírito. Você é uma nova criatura. João 3,16. Nasceu de novo. Mas a alma precisa ser lapidada e trabalhada ao longo da vida. Os maus costumes, o que você aprendeu e viveu, que está aqui na sua mente, não transformou-se em 24 horas, não. Às vezes um cliente antigo vai ficar exigindo que você pare de fumar. Eu aceitei a Cristo. Eita, irmão, já ainda está fumando. Tenha paciência como Deus teve de você. Ele vai lapidar a sua vida. A alma está sendo trabalhada. Agora o corpo vai continuar com aquela cicatriz, vai continuar com aquela tatuagem no tempo que você era um traficante, um bandido, no tempo que você era um errado, um pecador. Desculpa, estou exagerando assim, porque eu estou falando do ser humano de uma maneira geral. Vai continuar aquele mesmo corpo humano com a deficiência, com a doença, vai estar sujeito a pegar Covid. Mas por que o crente pega doença? Porque o corpo humano que está aqui na Terra ainda é corpo humano, está sujeito. Não é porque ele pecou, não. É porque ele está sujeito às leis naturais. Nós não estamos no céu ainda. Estamos aqui na Terra. E tudo que acontece com qualquer pessoa vai acontecer com a gente também. Não é por causa de castigo, não. É porque as leis naturais alcançam a todos. Aí, mas a vinda de Cristo, o mesmo poder que vivificou a alma, transformará também o corpo, assim completando a redenção do homem. Lembra-se que o homem não é só o corpo, não é só a alma, não é só o espírito, é o conjunto. Então, com a volta de Cristo, com a ressurreição, o corpo será transformado. E o penhor dessa mudança é o espírito que nele habita. Ou seja, a garantia de que isso vai ser, de que isso é verdade, é o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, irmão em Cristo. A garantia de que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Concluímos aqui o estudo sobre o homem. Próximo capítulo 5 será sobre o pecado. O que é o pecado? O que é este mal que prejudicou o ser humano? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus.